Olá, bom dia! Tudo bem com você? É o que eu desejo. Olha, hoje eu estou aqui para contar uma trajetória acontecida recentemente na minha vida. E com isso, eu não estou aqui contando vantagem, também não estou querendo me engrandecer diante de ninguém, não me acho melhor e nem maior que ninguém. Eu quero com isso despertar aí no teu coração um pouquinho de fé, de confiança em si mesmo e dizer para você que se você quiser e você correr atrás, você consegue. Então, lembra que eu falei para vocês que eu não tinha o livro do projeto Convivência e que eu iria contar por quê? Então, vem comigo agora que você vai saber por quê, certo? Então, já aproveita, compartilha esse vídeo com o seu colega, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você a pensar positivo e acreditar, primeiro em Deus, segundo em você. Então, vem comigo! Você já esteve a ponto de querer desistir? Desistido da sua luta, da sua batalha, do que você está em busca? Pois é, eu também. Porém, eu não desisti porque Deus não deixou, porque eu já estava em alto mar. Eu não tinha mais como voltar. Eu tinha que continuar nadando, continuar remando. E Deus sabe qual é a situação que Ele vai usar aí com você para você não desistir. Porque, meu querido, quando chega o dia, quando você consegue estar lá com a selinha na mão quando o cavalo passa, ou como disse uma vice-diretora de uma escola que eu trabalhei em Osasco, ela falava assim: quando a carruagem passar, você tem que estar pronta para nela embarcar. Cada pessoa fala de uma forma, mas quando a carruagem passa, meu amigo, a alegria é tão grande, mas é tão grande que você não sabe se você chora, se você ri, entendeu? E é por isso que eu estou aqui para te contar. De concurseira a concursada. Então, e qual foi a trajetória? Para mim, que veio de um interior da Bahia, chamado Fazenda Formoso, município de Inhambupe, é um local que hoje já está bem urbanizado, né? Eu vou falar assim, urbanizado, porque já está mais com cara de cidade. Hoje já tem luz elétrica, hoje já tem escolas por lá, porque na época em que eu morava lá, tinha escola sim, mas era uma escola só. Escola Cristina Ramos de Souza, lembro até hoje. E só tinha até o quarto ano. A gente só estudava até o quarto ano, que a gente chamava de quarta série. Quem estudava depois era só aquelas pessoas, os filhos de fazendeiros, pessoas que tinham mais condições para pagar estudos para os seus filhos, entendeu? E nesse lugar, nem energia elétrica não tinha, a gente utilizava candeeiro. E eu sempre fui sonhadora. Minha família sempre me tratou como sonhadora. Muitas vezes falaram para mim: coloca os pés no chão, você sonha demais. E eu sempre sonhava em vir para São Paulo estudar. Eu sempre tive o sonho de ser professora. Tive uma prima que me alfabetizou. Eu achava lindo a forma que ela ensinava. O nome da minha prima é Neide. Hoje ela não é mais professora, que ela já está aposentada. Foi ela quem me alfabetizou. Quando eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental, eu já sabia escrever. E lembro-me como hoje, nas nossas aulas, ela cantava, na hora de fazer as letrinhas. Eu peguei muita coisa dela, eu aprendi muita coisa dela. Então, assim, e me despertou a vontade de ser professora. Aquele amor, aquele carinho que ela tinha por ensinar, criou em mim uma vontade de ser professora.
apesar de que eu não tinha, lá não tinha muitas opções, né? Mas não foi por obrigação, foi realmente, depois de ser alfabetizada por essa professora que me despertou a vontade de ser professora. Mas como ser professora em um local onde só tem o ensino até o quarto ano do ensino fundamental? Como ser professora em um local onde você não tem condições financeiras para pagar uma faculdade? Né? Meu pai chegou a procurar o prefeito, pedir que fosse ginásio para o nosso município e foi interpretado mal. Teve professores que ficaram com raiva, achando que meu pai estava querendo tirar os professores, entenderam tudo ao contrário, né? Ou seja, não deu certo. Meu pai sabia que eu tinha aquela vontade de ser professora, porque eu brincava de dar aula, eu sempre falava isso, né? E infelizmente não consegui. Não vou contar toda a minha trajetória como foi para chegar até aqui em São Paulo. Mas vou te dizer que não foi fácil, já que eu era a primeira filha. Minha mãe não era a favor que eu viesse de forma alguma para São Paulo. Primeiro, pelo aquele cuidado de mãe, né, me protegendo de acontecer alguma coisa aqui por conta da violência e também por eu estar deixando ela, eu ia estar deixando ela e eu ser a filha mais velha, era eu que estava ali sempre do lado, buscando ajuda para tudo, né? Então, devido a gente morar em um lugar onde tinha muita dificuldade, né? Então, assim, a gente vivia da agricultura, minha mãe vendia tapioca, meu pai era agricultor, fazia farinha, plantava feijão, milho, vivia da agricultura. Então não tinha muitas condições para pagar um estudo. A gente dava graças a Deus de não faltar o alimento, que graças a Deus nunca faltou. Porém, não tinha condições de fazer nada além. E o que eu fiz? Primeiro, eu fui atrás de estudar em um convento. Estudei no convento durante um ano. Também não deu certo ficar lá. Então eu parti para essa forma errônea, né? Eu vim para São Paulo fugida. Não foi uma boa ideia, porque deixei minha mãe triste, né? Saí, deixei uma carta avisando que eu estava vindo para São Paulo e que depois eu mandaria buscá-lo. E assim eu fiz, né? Chegando aqui, dei de frente com uma realidade muito difícil, né? Não consegui estudar logo, tive que trabalhar de auxiliar de limpeza. Depois de muito tempo foi que eu comecei trabalhando em abrigo como educadora. E depois, quando eu já estava há acho que mais de 5 anos por aqui, o meu irmão me perguntou, ele já estava cursando uma faculdade no ramo de farmácia, né? E ele perguntou para mim: você desistiu dos seus sonhos? Você deixou de sonhar? Porque eu sempre falava que o meu sonho era ser professora. E ele estava me vendo, eu trabalhando em uma profissão que eu não estava feliz. E eu falei para ele: e adianta sonhar e não poder, né? E ele falou assim: você pode sim. Você pode, é só você correr atrás. É porque você colocou na cabeça que você não pode. Mas se você correr atrás, você pode. E aí ele começou a me mostrar que a gente poderia fazer uma faculdade e ir pagando aos poucos, que tinha como empenhar um cheque e ir pagando aquele cheque aos poucos. Eu nem cheque tinha. Eu tive que tomar cheque emprestado. E aí eu falei para ele: então, eu vou tentar. E ele falou: você quer? Eu vou te mostrar um lugar onde você vai ganhar uma bolsa e você vai pagar metade da sua faculdade. E aí foi onde eu conheci o Marcos Ebini. Não estou fazendo nenhuma propaganda política aqui não, tá? Só estou contando o ocorrido. O Marcos Ebini tem um movimento junto com a esposa dele, que eles dão oportunidade às pessoas que querem estudar, querem fazer uma faculdade e não têm condições, então a gente tem que participar de reuniões de sindicato.
todo final de semana, não sei se era todo sábado, a gente tinha que participar todos os sábados, marcar uma presença. Se você não tiver nenhuma falta, então você consegue ganhar uma bolsa, porque as faculdades frequentam esse lugar e lá eles expõem os planos deles, né? Faculdade tal, dá desconto de tanto por cento, faculdade tal, dá desconto de tanto por cento. Lá também eles ensinam você a escolher a sua profissão, só que eu já tinha dentro de mim qual a profissão que eu queria, né? E aí, eu chegando lá, eu escolhi a Unisantana, né? Tive a sorte que a Unisantana era uma faculdade que dava 50% de desconto, ou seja, eu ia pagar metade, né? Porém, se você passa da data, você tem que pagar a parcela completa. E o meu salário era 1.000 e poucos reais. Minha faculdade era 300 e pouco. E além disso, eu tinha condução para pagar, eu tinha livros, eu tinha muita coisa para correr. Eu tinha 2 filhos, né? Porque antes eu já tinha tido a trajetória de terminar meu ensino médio, que eu também terminei aqui. Eu fiz supletivo para poder concluir, porque lá na Bahia eu só fiz até a 7ª série, estudei na Escola Santíssimo Sacramento até a 7ª série. Não foi até a 7ª, até a 6ª. Chegando aqui, eu fiz aquela provinha que se você passar naquela provinha, você vai direto para a outra série. Então, já fui direto para o 7º ano. Então, eu fui eliminando etapas. Então, para você ver que não foi fácil. Estudei também pelo Instituto Universal. Fui assim, tentando. Eu não parei de estudar, gente, porque o meu sonho não tinha morrido. Né? Não tinha morrido. Eu só tinha perdido a esperança de conseguir devido à minha condição financeira. Mas ali dentro de mim o meu sonho continuava. E eu só precisei de meu irmão ir lá e regar. Quando meu irmão me deu assim aquela confiança, me mostrou a oportunidade, disse: você só não consegue se você não quiser. Então, eu senti que foi Deus que me deu aquela oportunidade. E eu comecei a buscar na palavra e pedir a Deus, porque era difícil por conta da minha família também não aceitar. Eu não a critico, claro que não, porque nós viemos de uma família que passamos muita dificuldade para poder conseguir as coisas, entendeu? Minha mãe já tinha vindo para cá nessa época, quando eu comecei a estudar, que eu falei que eu voltava para buscar minha mãe, e eu voltei para buscar minha mãe, né? Me separei do meu ex-marido, que não deu certo, fiquei com 2 filhos e morando com minha mãe. Entendeu? Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que fui batalhadora, tenho um orgulho disso, entendeu? Passei por muita dificuldade, mas tudo que consegui foi com a graça de Deus. E agradeço a minha mãe, porque sempre me ajudou a cuidar do meu filho. Independente dela não ter me apoiado na minha faculdade, mas eu entendo, ela também foi uma mãe que não teve mãe desde criança, ela perdeu a mãe com 3 aninhos, né? Então, cada pessoa tem o seu jeito. Minha mãe nunca quis o mal para nenhum de nós, jamais. Eu vou entender que minha mãe não aprovou a minha faculdade, foi pelo mal, foi me querendo mal. Não, não foi. Porque ela achava que eu não tinha condição de pagar a faculdade e cuidar dos meus filhos. Eu tinha 2 filhos. E os dois, era eu, quem era responsável. Meu filho mais novo era bem pequenininho. Quando eu terminei o meu curso do ensino médio, meu filho mais novo tinha 2 aninhos, né? Então, assim, aí logo depois eu passei mais uns 5 anos para poder fazer a faculdade. Então, meu filho era pequeno, tinha uns 4 anos por aí. E, e eu trabalhava em abrigo, trabalhava 12 horas por dia. Eu vendia na Outlife no dia das minhas folgas. Ao invés de eu ficar em casa com meus filhos, eu ia para a rua vender na Outlife para ajudar, né, para ter aquele dinheiro para ajudar. E foi assim que eu comecei minha faculdade. E graças a Deus finalizei minha faculdade. Deus me deu a graça de ter uma formatura. No dia da formatura eu não consegui comer nada de tão feliz que eu estava. Nunca tinha ido numa faculdade e estava ali me formando, né? Minha família se emocionou muito, meus irmãos, estava tudo ali, minha mãe, meus irmãos, minha tia, minha sobrinha,
as pessoas mais próximas da minha família estavam ali, né? Apesar que não foram todos, que a gente tem aquela limitação, mas eu fiquei tão feliz e parecia que eu estava sonhando. Então, essa foi a minha primeira realização. Esse foi o meu primeiro sonho, que eu pedi a Deus quase todos os dias, quando morava naquela casa enorme, lá no meio dos matos. Eu dobrava meu joelho no chão e pedia para Deus que Ele me desse a oportunidade de vir para São Paulo estudar, me formar professora, fazer minha faculdade, que eu iria buscar minha mãe. Eu ia tirar ela daquela vida que ela vivia. E Papai do Céu estava ali realizando meu sonho. Então, no dia da minha formatura, eu não comi nada. Eu fiquei tão. Parecia que não estava nesse mundo. Eu não consegui comer nada. Veja bem, a minha primeira conquista aí. Mas não era tudo. Fazer a faculdade só não é tudo. Você tem uma faculdade, você tem todo o trabalho para você fazer uma faculdade. Você enfrenta várias dificuldades para fazer a faculdade, mas ainda não é tudo. Muda sim, muda muita coisa, porque você tem mais oportunidade de trabalho. Porém, na área que eu queria, ainda não foi fácil. Ainda não é fácil, né? Mas a minha fé em Deus sempre foi, graças a Deus, sempre foi. Não vou falar que foi grande, porque a minha fé eu ainda acho pequena, sabe? Mas a palavra de Deus diz que aquele que tem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, ele dirá ao monte, e o monte se moverá, né? Então, eu acredito que a minha fé sempre foi do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu procurei sempre regar. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua fé. O importante é que essa fé seja em um Deus único, em um Deus todo-poderoso, em um Deus que criou os céus e a terra. Porque é essa fé que vai te levar a conseguir. Porque foi essa fé que me levou a não desistir. Porque depois que eu saí da faculdade, eu fui tentar trabalhar na educação e Deus preparou para mim, por quê? Porque Ele viu a minha batalha, Ele viu a minha luta e Deus já preparou que eu já entrei direto na escola. Eu me formei, eu terminei a faculdade em dezembro de 2011, em fevereiro de 2012 eu já estava começando a trabalhar aqui em São Paulo como auxiliar. No primeiro ano eu comecei auxiliando a professora. E a professora Nívia foi a minha primeira experiência aqui em São Paulo. E ela me ensinou tudo direitinho. Eu fiquei auxiliando ela. Eu agradeço muito a coordenadora dessa época, a professora Nívia, a coordenadora Andréia, que falou para mim, você aceita ser moldada? Você aceita aprender da forma que nós estamos precisando aqui? Eu falei, é o que eu quero. Tudo isso foi a oportunidade que Deus me deu. Deus me deu aquela professora, a Nívia, que estava ali para me treinar, e Deus me deu aquela coordenadora que viu em mim, ela apostou as fichas em mim. Ela viu que eu tinha força de vontade. E ela perguntou se eu aceitava. E foi ali que eu comecei a minha trajetória. Naquele primeiro ano, eu dava aula. Eu não lembro se era uma vez por semana, não lembro. E a professora Nívia, educadamente, assistia a minha aula e depois, no final, sempre ela dizia que estava bom. Sempre ela falava que estava bom. E aí ela dizia, olha, nunca fala essa palavra, sempre fala assim. Olha, eu sei que com o acompanhamento dessa professora, eu fui sentindo força, eu fui pegando o jeito, né, que eu já tinha um pouquinho, que eu já dava aula lá na Bahia, só que eu não tive como trazer para cá o comprovante, porque era contrato, eu era menor, então era bem diferente, né? Então não tive como trazer minha experiência da Bahia para cá. Mas chegando aqui, eu comecei tudo de novo. E aí o que aconteceu? A partir daí eu entrei em 2012. Em 2013 eu comecei a estudar para concurso público, porque eu vi que era isso mesmo que eu queria e agora eu queria efetivar. Era meu sonho, era o meu segundo sonho, ou melhor, meu terceiro, né? Porque o segundo eu já tinha conseguido, que era da minha casa,
que Papai do Céu preparou, que eu consegui também, né, financiar. Ainda tô pagando até hoje. Olha como Deus é bom, né? E logo depois eu falei, agora eu já fiz minha faculdade, já financiei meu apartamento, agora eu quero consolidar minha profissão. Não foi fácil não, tá, pessoal? Não foi fácil. Na minha situação, ainda mais difícil ainda, mas eu consegui. Depois de quantos anos? Eu estudava, eu tinha aquela rotina. Foram muitas tentativas. Fiz várias inscrições, estudava e na hora ficava naquele nervoso, naquele medo e não conseguia. E passava raspando e por uma questão não conseguia. Gente, foi desde 2013 para cá que eu estou tentando, né, passar no concurso. Primeiro porque quem dá aula no estado, a gente estuda muito também. A gente não só prepara as aulas, tem aquela rotina. Não, o professor que trabalha no estado, ele estuda muito, ele é obrigado a participar de cursos. E eu não estou aqui falando mal, não. Isso é bom porque a gente está se profissionalizando, né? Mas é melhor ainda para quem tem mais tempo, né? Melhor ainda. No meu caso, eu ainda tinha que estar estudando para concurso. E você não vive só para isso. Tem a sua vida em casa também, né? Com seus filhos, com seu trabalho, né? Mas eu sempre tirava um tempo. E o tempo que me sobrava era as madrugadas. Eu estudava nas madrugadas. Às vezes eu dava uma parada, estava cansada. Muitas vezes pensei em desistir, porque já estava sem força, porque já não aguentava mais as tentativas. Chegava lá, passava raspando, né? E aí, foi aí também que Deus colocou uma pessoa, um companheiro. Não moramos juntos, mas essa pessoa assim me deu muita força, assim me fez eu acreditar mais. Sempre falava para mim que eu tinha que estudar, que eu tinha que estudar. Ele sempre falava para mim, você precisa estudar, você precisa estudar. E eu falava assim, mas eu não tenho tempo suficiente para isso. Quantas vezes a gente fala isso, né? Mas eu não tenho tempo. E ele dizia, se você quiser realizar o seu sonho, infelizmente você tem que estudar. E você precisa achar um tempo. E aí foi onde eu fui buscando no YouTube. Lá eu estudava matemática pelo YouTube. Achei professor maravilhoso de matemática. Lá encontrei uma professora maravilhosa de língua portuguesa que eu me identifiquei muito bem, aprendi muita coisa com ela. Fiz cursos, né, paguei cursos, eu gastei não foi pouco com cursos, né? Comprei cursos que era só gravações, não tinha retorno de professores, mesmo assim eu fiz, e não vou dizer que não ajudou, ajudou, só que eu não tinha o retorno dos professores para tirar minhas dúvidas, né? Até que eu consegui encontrar o professor Alonso, que foi quem me deu todo o suporte, tudo preparação de Deus, né? Até aí eu já tinha passado em um concurso em Santana de Parnaíba, já estava com mais um pouquinho de confiança, né? Passei no concurso Santana de Parnaíba e na hora na hora que você fica tão nervoso, na hora de passar a minha redação, eu deixei na folha de rascunho e infelizmente eu fui reprovada por conta da redação, porque eu não tive tempo de transcrever a redação da folha de rascunho para a folha oficial. E quando eu fui entregar, a menina falou para mim: infelizmente eu não posso aceitar, a senhora vai ter que passar para outra folha. E tinha apenas 15 minutos. Se eu não tivesse ficado nervosa, teria dado tempo eu transcrever a redação. Mas infelizmente eu fiquei muito nervosa, minhas letras ficaram enormes, eu comecei a tremer. E aí o que aconteceu? Na primeira listagem, meu nome saiu como aprovada. Na segunda listagem, saiu como eliminada pela redação. E eu sabia que eu tinha uma excelente redação e não consegui passar para lá. Lá se foi mais uma oportunidade. E aí
eu não desisti, não. Eu falei, eu vou tentar de novo e agora eu vou ler tudo, eu vou procurar ter mais calma, eu vou procurar fazer o possível para ficar calma e eu vou conseguir. E na pandemia, Papai do Céu preparou que eu passei em um concurso aqui vizinho da minha cidade, né? Porém, teve aquele probleminha todinho lá que nós sabemos, né? Ficou proibido de chamar as pessoas, né? E eu falava, ai meu Deus, mas eu espero em vós que essa porta vai se abrir para mim. Fiz outros concursos, passei em Mauá, né? Passei em outros concursos. Porém, o que eu queria era esse da cidade aqui, vizinha à minha cidade, que era mais próximo. Os outros que eu fiz eram mais distante. E eu sempre falava para o meu noivo: Deus vai me dar a oportunidade de eu ir para essa cidade. E ele falava: mas você passou no número alto, não vai te chamar. Foi 570 e poucos. Aí você vê esse número e vai falar: nossa, mas sabe com quantas pessoas eu estava concorrendo? Com 26 mil pessoas. Então, em São Paulo, os concursos em São Paulo, tem mais pessoas. Então, assim, eu cheguei a fazer concurso em lugares bem mais distantes de onde eu moro e falava para o meu noivo, para os meus filhos, falava para a minha família: se eu passar, eu vou morar lá, né? E assim, passei em Mauá, mas não cheguei nem a ver quantas pessoas já chamaram, porque antes disso, né, Papai do Céu preparou toda aquela pandemia e as pessoas que passaram perderam a esperança de passar, não voltaram mais lá no edital para ver se estava chamando ou não. E de repente, quando foi finalizando a pandemia, olha aí eles chamando, né? E aí o que que acontece? Muita gente já estava trabalhando em outros lugares. Até o dia que eu vi o meu nome lá, né? Convocada para levar documentação e no dia 25 eu já estou trabalhando, tá, pessoal? Meu nome saiu lá, eu passei por todo aquele processo de fazer os exames, né? Pagar os exames que são caríssimos, procurar onde era mais barato. Ainda tinha o exame de psicologia. Tinha que passar pela psicóloga. E aí as pessoas começavam a falar: olha, ela está reprovando muita gente. E aí eu falava: se eu cheguei até aqui, se Papai do Céu me trouxe até aqui, eu vou conseguir. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Com a graça de Deus, eu estou hoje trabalhando pela prefeitura e não sou ingrata, né, ao tempo que eu trabalhei pelo Estado. Não, não, não. Eu aprendi muita coisa lá, eu trouxe muita coisa de bom que eu trabalhei no Estado, mas eu só estou aqui para agradecer a Deus essa grande oportunidade que Ele me deu e para dizer para você que se você quiser, você vai conseguir. Você, concurseiro, procure estudar da forma certa. Leia seu edital, veja o que mais cai nas provas, veja as provas, né? Pegue provas aí, vá olhando o que cai mais nas provas e vai estudar, independente se seja professor, ou se seja na área da saúde, ou se seja na área da segurança, ou qualquer outra área que você tiver em busca. Nós sabemos que para enfrentar um concurso não pode ser assim de uma hora para outra. Eu não lembro bem quem, mas eu lembro que na passagem de Lázaro, que Lázaro morreu, que Jesus estava indo ressuscitar Lázaro, alguém que não acreditava muito em Jesus estava com uma filha doente. Eu só não me recordo quem era esse alguém, o nome desse alguém, mas as pessoas que são bíblicas e as pessoas que têm costume de gravar a palavra onde fica, me corrijam aí, coloquem aí nos comentários. Um homem que tinha uma filha doente e que um dos 12 apóstolos falou para Jesus: mas ele tem uma filha doente, Senhor. E Jesus disse assim: mas ele não acredita que ela vai ser curada. Então, se aquele homem acreditasse que a filha dele iria ser curada, e se ele convidasse Jesus aí à casa dele, com certeza a filha dele iria ser curada. Mas ele não acreditou. Só faltou acreditar. Por que a filha dele não tinha cura? Porque ele não acreditava.
Então, e Lázaro, quando Jesus tirou Lázaro de lá de dentro do túmulo, ele já estava há 7 dias, ele já cheirava mal. E para as irmãs dele, era a primeira coisa que elas jogaram para Jesus foi isso. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Então era como se estivesse dizendo assim: não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. E Lázaro levantou. E Lázaro ressuscitou. Então, para você não é difícil. Para você, você vai conseguir. E o melhor de tudo é quando você consegue, é quando você chega lá. E o melhor de tudo é quando você vê que tudo aquilo valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena. Acredite que você vai conseguir. Eu consegui. E você também vai conseguir.